Tem uma pergunta sobre proporção áurea no CSS, vale o esforço? Olha, eu vi isso na época que eu estudava design e, assim, muitos blogs falando a respeito, na natureza, pipipipopopó, mas em relação à conversão, que é o que a gente categoriza como medida de sucesso de um site ou produto, né? Não há diferença, tipo, pelo menos na pesquisa que eu lembro de ter visto, não tem tanta diferença, assim. Tipo, um site com proporção áurea não converte mais. As pessoas não utilizam mais do que sites que não utilizam uma proporção áurea. Acredito que para web o ideal é que seja uma proporção que ela case com as unidades web, assim, sabe? Geralmente a gente adota padrões de 4 e 8px de proporção em relação a elementos, né? Tipo, eles crescem nessa escala. E a proporção a gente pode definir utilizando ferramentas como Typescale e fazer números redondos, né? Porque senão a gente acaba criando números mágicos no front e fica ruim tanto pro designer quanto pra pessoa desenvolvedora que for puxar. Eu não vejo tanto valor. Se alguém tiver uma pesquisa que comprove que tem mais sucesso proporção áurea, eu aceito ver, porque eu sempre topo. Quer comentar, Nick? Boa. Nessa eu acho que eu não vou dar muito pitaco, porque honestamente eu não estava muito ligado nessa pesquisa e tal. Então nesse assunto realmente eu não tava conhecendo muito não. Mas, tipo, eu acho, assim, por achismo mesmo, que realmente não deve fazer tanta diferença. Tipo, em ponto de vista de design, eu nunca vi, assim, um design utilizando proporção áurea. Então, não sei te falar, mas, por exemplo, se realmente houver um design que utilize isso e consiga ver uma diferença, assim, em questão de engajamento com o site, tempo que a pessoa fica no site de repente, pode ser interessante, sim. Aí, se tu encontrar uma pesquisa, me marca junto. Agora eu fiquei interessado no tópico que eu não conhecia. Uma pergunta que eu tinha visto aqui, eu tô jogando um jogo chamado Flexbox Zombies para aprender Flexbox. Recomenda mais joguinhos. Cara, tem um chamado Grid Garden, que para você aprender grid, que eu acho que é muito legal também. E tem outro que eu gosto bastante, que é o Flex Frog, alguma coisa assim. Que é basicamente uns sapinhos que você aprende Flexbox. Aí são dois jogos bem interessantes, que cada um ensina Flex e Grid. E basicamente, pô, é muito legal, porque são justamente os displays mais complexos comparados aos outros. Então é bacana de ter esses sites próprios, assim, pra poder dar esse ensino mais específico, sabe? Deixa eu dar uma olhada aqui. Quero saber se o Box Model funciona de forma diferente em outros frameworks. Exemplo no Rails. Olha, eu nunca usei Rails, mas eu imagino que não, porque, tipo, o CSS é meio que, nessa questão de box model, nessa questão mais base, assim, ele é singular entre todos os navegadores. Então, tipo, nesse aspecto eu não creio que seria diferente. Talvez a forma com que você escreva seja diferente, talvez a forma com que ele converta tudo isso pro CSS final seja diferente, dependendo, mas eu acredito que, tipo, o resultado acaba não sendo. Sobre isso, eu até respondi lá embaixo que o CSS é uma tecnologia que o navegador consome. Então, Uhum, independente da tecnologia que você utilize para veicular CSS, precisa ser CSS válido pro navegador. E os navegadores, uhum. eles são hoje extremamente consistentes naquilo que eles enxergam de CSS, principalmente em padrões, né? É, O Box Model ele já foi diferente uma época lá atrás, enquanto a guerra de navegadores ainda estava vigente. O Internet Explorer, por exemplo, acho que isso é herdado do Netscape, inclusive, mas aí já fala assim no chutômetro mesmo. O Box Model dele era Border Box por padrão. Então a gente não precisava colocar o all selector e escrever box size em border box. Só que isso era extremamente inconsistente, então, por causa dessas inconsistências entre navegadores, a gente tinha que declarar, por razões de retrocompatibilidade, um doctype gigante, entre outros hackzinhos. Então, houve um processo de horizontalização dos padrões web. Então, as bases web elas são iguais para todos os navegadores até a última ordem, até o qual eu conheço. Se inventar um navegador novo que subverte isso completamente, provavelmente ele não está sendo vendido, visto que os sites que estão construídos nesse padrão iam quebrar, né? A web comete erros e avança a passos lentos justamente por essa questão de retrocompatibilidade. É, exatamente. Tem até coisas muito novas que vão lançando, que até tem sites como, por exemplo, o Can I Use, que ele basicamente verifica se tal coisa está compatível com um específico navegador. E muitos, por exemplo, implementam mais rápido, outros demoram um pouquinho mais. Isso rola porque, tipo, também é complicado de fazer justamente esse negócio de padronização, saca? Porque não faz muito sentido num navegador você ter um comportamento e em outro você ter um comportamento todo diferente. Claro que o Safari é um negócio meio específico para isso, mas basicamente, tipo, se você não manter essa padronização, pô, imagina tu cria um estilo, pô, todo bonitão, fiz aqui, testei no Chrome, tá lindo.
Aí tu manda assim pro Safari, o negócio tá totalmente quebrado, não tá funcionando direito, umas coisas estão em um lugar, outras estão em outro. Então ia ser uma quebra de expectativa gigante, além de que você ia ter que criar um montão de tipo CSS específico para navegador, o que seria péssimo. Então, normalmente as coisas mais antigas, digamos assim, tirando as novas que estão lançando recentemente, elas já são realmente padronizadas, assim, justamente para poder evitar esse tipo de problema e não dar dor de cabeça pro desenvolvedor. Tem uma pergunta aqui para nós dois, Nick. Vocês conseguem categorizar nível de CS por senioridade? Eu tenho um hot take sobre isso, então eu vou deixar você ir primeiro, Nick. Calma, no caso, tipo, categorizar por senioridade, tu diz, por exemplo, se o CSS, tipo, de um júnior, de um pleno e de um sênior seria diferente? Tá, entendi. Olha, eu pessoalmente eu sou até meio suspeito para poder falar, porque eu acho que CSS, tipo, é uma parte importante se, por exemplo, tu for front, mas eu não creio que seja a parte, tipo, eu não diria principal, mas eu diria, tipo, uma das mais importantes. Porque para mim, você criar um negócio talvez acessível, você criar um site que tenha uma lógica boa e que seja fácil de dar manutenção, é uma coisa que talvez seja mais interessante, assim. É claro que o CSS é muito importante, mas ainda assim, nessa questão de senioridade, eu acho que, tipo, não é importante o suficiente para editar isso, sabe? Vão ter diferenças entre, por exemplo, um júnior, um pleno e um sênior fazendo CSS, mas eu acho que, tipo, só isso não define a sua senioridade como front. Eu acho que tem justamente outros fatores nessa questão. Pô, sobre senioridade, eu acho que tudo a respeito de senioridade diz mais sobre maturidade em relação a trabalho do que as ferramentas e propriedades que você usa. Todas, todas as propriedades de CSS, a distância entre você não saber e saber é você estudar e treinar. Tipo, eu sou sênior porque eu sei CSS Grid e Flexbox e animação, né? Muita gente vende CSS avançado dessa forma, assim. E eu não entendo por que CSS avançado, porque se você dedica seu dia, sua semana ou parte da sua vida lendo e entendendo, é uma coisa que você lê, pratica e aprende como todas as outras coisas que existem no mundo. Eu acho que em relação à senioridade, é você ter bastante prática com essas ferramentas, mais para você entender como e o que você vai construir com elas, do que o conhecimento delas mesmo. E isso não tem tanto a ver nem com ferramenta. É uma maturidade profissional que você adquire se acostumando a resolver problemas e fazer coisa que você não sabia fazer antes, mas agora você tem que fazer, então você vai aprender. Aí eu tenho essa visão a respeito de senioridade. Cada empresa vai dizer o que espera de uma senioridade em específico. Nossa classe não é regulamentada, não tem nada dizendo o que cada categoria tem que fazer, então eu acho que isso não importa tanto. E se você consegue bancar um layout de cabo a rabo, pode vender que você sabe CSS e não vai ser mentira. Exatamente, exatamente. Ótimo ponto de vista. Aprender sobre animação no front pode ser um diferencial? Olha, tipo assim, pelo menos pra mim, animação é uma coisa até que bem importante. Então eu não consideraria como diferencial, porque, tipo, dependendo, assim, do nível de coisas que tu for fazer, talvez seja, tipo, um fundamental. Mas algumas frameworks, por exemplo, sei lá, se a gente for ver React, se a gente for ver Vue, de repente, tem bibliotecas que já lidam com esse tipo de animação. Tem, sei lá, o React, por exemplo, tem o Framer Motion, que serve justamente para poder criar animações, e não propriamente usando o CSS, tipo, puro, digamos assim. Mas, de qualquer forma, eu acho que seja uma coisa importante, que seja um diferencial, depende muito da tua vaga, da empresa e afins. Porque, cara, como eu mesmo falei, eu acho que, tipo, depende por quê. Se a empresa tá exigindo um júnior, assim, que saiba o básico do CSS, tudo bem, eu acho que o básico, a animação, talvez nem se incluiria. Mas se você, tipo, considerar como um todo em questão de experiência, eu acho que a animação seria básico, assim. Mas é super interessante de estudar. E eu acho que é uma coisa que incrementa bastante, assim, em comparação. Putz, tu chegar assim e falar, eu sei criar animações com CSS. Isso é bacana, isso é bem legal. Então, ainda assim é um estudo válido. Não pense que é uma coisa complicada. Vai fundo. Tem uma pergunta que aconteceu logo acima, que é que dicas vocês dão para quem já conhece a base do CSS e quer aprender mais sobre animações e criação de elementos, usando apenas CSS, After, Before. O After e Before, eles não criam elementos, tá? Eles não necessariamente criam elementos, eles não aparecem no DOM, né? Então, o que é criado pelo After e Before é puramente decorativo. Então, ele não importa
para outras tecnologias, outras formas de navegar pela tela que não a visual com o mouse e com os olhos. Então, criação de elementos, eles pressupõem que sejam coisas relacionadas a conteúdo ou interação, né? Eu imagino dessa forma. Não é bom fazer muito desse trabalho utilizando o After e Before. Para elementos decorativos apenas. Para informação e conteúdo, não é legal utilizar. E a respeito de animações, eu vou aproveitar a pergunta de baixo que o Nick respondeu. A respeito de importância, depende do projeto, depende do lugar. Mas é uma coisa que, se você não tiver nenhuma base e cair no seu colo para você fazer, a curva de aprendizado é um pouco íngreme. Principalmente se você nunca trabalhou com vídeo. Quem trabalhou com vídeo ou teve algum acesso, consegue visualizar na própria cabeça o conceito de keyframes. Então, keyframes são pontos no tempo em que o quadro, que é o objeto da animação, ele muda, né? E a transição desses keyframes, desses pontos no quadro, que define essa animação. Tendo esse conceito como base, já tendo trabalhado como vídeo, talvez seja um pouco mais simples, mas faz sentido pelo menos ler, saber que existe, as propriedades que tem e saber onde procurar, pelo menos assim, para não sofrer caso caia no colo. É muito fácil errar quando você não sabe o que cada propriedade faz. Exatamente. E agora que tu mencionou, parando pra pensar, eu acho que eu sou até meio enviesado pra poder falar sobre o assunto. Porque, tipo, antes de virar dev, eu mexia com edição de vídeo. Então, eu acho que, tipo, quando eu fui ver a animação, assim, eu já entendi o conceito de keyframes, já entendi o conceito de fazer uma transição de um ponto pra outro. Daí não foi tão complicado. Mas, tipo, ainda assim tem muitos conteúdos na internet sobre. E, tipo, como o Camilo falou, não é uma coisa que, por exemplo, sei lá, se você não tentar, você não consegue, digamos assim. Você pode ir chutando coisa e ainda acerta. Mas, tipo, você chegar a estudar, gastar um dia dando uma lida em documentação, uns artigos de repente, pô, dá pra aprender sobre o assunto, entender o contexto, entender o tópico, assim. Porque é justamente isso de visualizar na sua cabeça. Tá, eu tenho uma animação. Essa animação dura 1 segundo. Então, 0% dessa animação é, tipo, assim que ela inicia. 100% é lá no finalzinho do 1 segundo. 50% seria, tipo, no meio segundo, digamos assim. E aí tu vai criando, por exemplo, no segundo 0 ele vai estar, sei lá, invisível. Aí no segundo 1 ele vai estar visível. Daí, basicamente, vai construir uma transição entre o estado em que ele vai estar invisível até o ponto em que ele vai estar visível. Então, não é uma coisa tão complicada. É quase como se fosse uma transição normal, só que tem um pouquinho mais de coisa, porque tu pode misturar várias delas. Você pode criar vários momentos, assim, no tempo, ao invés de ser só uma propriedade de transição que faz uma transição de um ponto para outro. Mas, ainda assim, tem muito conteúdo na internet. Vale a pena dar uma lida. Deixa eu ver aqui. Tem uma da hora logo abaixo dessa, é que eu me perdi aqui, mas quais são as maiores diferenças entre o Flexbox e o Grid? Gente, eu tô andando que eu vou pegar mais água, porque tá um calor caralho aqui em São Paulo, ninguém merece. Vai começar, Nick? Pode ser, pode ser. Então, eu acho que esse lance de flex e grid, algumas pessoas podem argumentar, nossa, tipo, flex e grid, sei lá, eu consigo fazer tudo com o flex, por que eu usaria o grid, afinal de contas? Mas é justamente isso de existirem casos de uso. Por exemplo, se eu quiser, por algum motivo, criar uma tabela sem usar a tabela padrão do HTML, usar grid é uma coisa que faria muito mais sentido, porque, tipo, o grid é justamente para uma estrutura bidimensional. Então, nesse cenário, eu posso ter vários elementos, tanto na vertical quanto na horizontal. E aí, tipo, o grid tá preparadíssimo para isso. Tu pode lidar com colunas, pode lidar com linhas. Tu pode, por exemplo, definir o tamanho que um certo elemento ocupa em questão de linhas, colunas. Então, tipo, ele dá todo esse suporte para você trabalhar bidimensionalmente. Enquanto o flex é uma coisa muito mais linear, eu diria. Ou você trabalha na vertical, ou você trabalha na horizontal. Você até pode, por exemplo, fazer ele quebrar de linha e, vamos supor, eu tenho uma tela desse tamanho e meu flex estaria, tipo, dando o dobro do tamanho. Daí eu coloquei que assim que ele chegasse no tamanho máximo, ele quebrasse para a parte de baixo. Nesse cenário, ele ainda assim ele vai conseguir quebrar e vai parecer bidimensional. Mas na prática, é como se ele ainda tivesse linear. Talvez a pessoa, tipo, que perguntou se sabe JavaScript, dá pra entender um pouquinho como se fosse um array, sabe? Porque se eu tenho, por exemplo, um array de elementos, e aí eu coloco esses array de elementos na tela, o array, ele é linear. Ele é, tipo, uma coisa assim reta. Mas na sua tela, ela pode aparecer, por exemplo, quebrando. Vai até o final, quebra pra baixo. Vai até o final, quebra pra baixo. Então, tipo, ele vai ter um negócio vertical e não somente horizontal. Mas, por baixo dos panos, ele ainda assim é linear. Ele assim é horizontal.
Então, tipo, é justamente essa diferença de você ver se esse cenário vai exigir, por exemplo, uma coisa bidimensional ou uma coisa unidimensional. Eu acho que esse é o maior critério, assim, que você usa para poder decidir entre os dois. Pô, adorei a analogia, mano, que foda. Eu gosto muito de grid por ser bissexual, uma disposição bissexual de elementos. A respeito do grid, eu curto muito. Do grid flex, na verdade, eu curto muito pensar que o flexbox é quando a gente precisa de flexibilidade, quando a gente não tem previsibilidade do tamanho e largura dos fios que vão entrar dentro de um container flex. Então a gente quer que, independente de quais entrem, que eles se ajustem de acordo com o próprio tamanho, né? Já o grid, a gente quer mais estabilidade. Então, o grid, ele que define o tamanho e a largura dos elementos filhos, dos grid items. Então, quando eu quero estabilidade no meu layout, quando eu não quero um layout que, conforme as coisas vão sendo dinamicamente carregadas, como tudo é hoje, né? Tudo tem que ter JavaScript injetando, enfim. A gente não quer que a tela toda chacoalhe. E o grid, ele tem essa previsibilidade porque ele define o espaço que cada elemento vai ocupar antes do elemento sequer estar na tela, né? E conforme os elementos aparecem no DOM, eles vão alocando automaticamente em cada célula do grid. Eu, particularmente, prefiro utilizar o grid e utilizar o flex para tudo que o grid não faz sentido. A minha ordem de prioridade costuma ser essa. Justamente porque, trabalhando na Passei Direto, eu peguei um projeto a respeito de Core Vitals, que é a forma com que a web escolheu de mensurar a performance do site, mas também a percepção de performance. E aí foi descoberto uma das métricas que a tela toda chacoalhar conforme os itens entram causa uma má percepção de performance. Então, quem toca alguma coisa, a gente entrou no Cifra Club, e aí tava lendo a cifra e de repente, pá, entrou um anúncio ali no meio e a tela toda se reorganizou ao redor daquele anúncio, porque não tinha um espaço reservado para ele. O grid tem muito esse papel para resolver esse tipo de problema, porque ele traz uma estabilidade. Geralmente, por isso ele é escolhido para ser o autor do layout principal, né? Então, as partes mais externas do layout, para orquestrar o layout, geralmente ficam a cargo do grid por essa estabilidade. Já o Flex, se você cria um container Flex e você coloca Flex Wrap nele, depende, mas muito provavelmente o seu layout ele vai ser responsivo já, tipo, direto da caixa, assim, sabe? A não ser que hajam, por exemplo, declarações de largura com unidades absolutas, tipo pixel, por exemplo, ou margem excessiva, seu layout vai sobreviver. Porque o Flex, ele deixa os filhos se reorganizarem. Eles só vão ocupar o espaço que eles couberem. Então ele é uma API um pouco mais fácil de utilizar. No final dá para resolver com os dois. Só não recomendo resolver problemas de grid utilizando Flexbox, como o Bootstrap faz. E fez e faz ainda, né? Porque isso resolve um problema que não existe mais, que é a falta de compatibilidade com as propriedades do grid. Esse problema não existe mais. Então você acaba tendo que escrever mais HTML para você conseguir fazer a mesma coisa. Não dá para fazer a mesma coisa, não sai a mesma coisa. E é o equivalente moderno a escrever layout com table. Então, é uma recomendação que eu faço de, aos poucos, se assim que você escreve layout, migrar pro grid ou, sei lá, migrar pro grid. E é isso sobre esse assunto. Boa, boa. Também comentaram aqui pedindo para poder comentar um pouquinho sobre SaaS. Eu acho que dá para poder englobar um pouquinho mais aí dentro. Então, ao invés de comentar só sobre SaaS, eu acho que comentar sobre pré-processadores pode ser interessante. Então, pré-processador eu acho que é um negócio bem bacana, até. Tipo, por exemplo, quando você está no processo de aprendizado, por cada pré-processador ter suas coisas únicas, assim, talvez seja um pouquinho mais complexo, mas ainda assim tu tem que lembrar que é um CSS por baixo dos panos. Então muita coisa vai ser similar. Não acredito que a curva de aprendizado seja, por exemplo, tão íngreme, tão complicada de se ter. E, tipo, por exemplo, se você quer economizar um certo tempo e você tem um projeto assim que já está preparado para isso e que nesse projeto faça sentido utilizar esses pré-processadores, eu acho que é uma coisa bem legal. Eu curto bastante, por exemplo, o SSS. Eu acho bem legal. Justamente porque ele pode, basicamente, a coisa que eu mais adoro nele é a gente poder alinhar coisas. Inclusive, se eu não me engano, até incluíram isso no CSS atual, né? Eu acho que adicionaram isso, não foi?
Todo mutado. Adicionaram sim, e Boa. inclusive no Chrome, a partir da versão 112, já dá pra usar já. Pô, ótimo demais. Mas, basicamente, o que é esse lance de pré-processador? Que você basicamente vai criar um CSS meio que customizado, digamos assim, na linguagem desse pré-processador. E aí, no final de tudo, ele vai ser compilado para o CSS padrão, que vai rodar no seu browser. Então, tipo, para você que é desenvolvedor, vai ficar um pouquinho mais fácil de escrever, talvez fique um pouco mais legível, dependendo. E pro browser vai ficar uma coisa normal, vai ficar uma coisa visual, como se fosse um CSS padrão. É quase como se a gente estivesse utilizando também o CSS em JS, que quase segue o mesmo conceito, que também é compilado e meio que roda assim no final, como se fosse um CSS normal. Isso é muito legal. Entretanto, se a gente estiver falando, por exemplo, de SAS, de CSS, tem uma coisa que eu não gosto muito neles, é que justamente o que eu gosto neles também dá pra ser uma coisa não gostável. Porque quando a gente tá falando de alinhar elementos, pô, é muito legal você poder criar um elemento lá e depois você coloca só tipo um end hover e aí já funciona para poder estilizar dentro do elemento sem ter que escrever o seletor todo do zero. Isso é muito bacana. Mas ao mesmo tempo tem esse lance de especificidade, onde quando você faz um alinhamento, por padrão, o pré-processador ele chega lá e ele basicamente reescreve como se fosse o seletor inteiro. Então vamos supor, eu criei um elemento A dentro de elemento B, dentro de elemento C lá no meu CSS. Nesse cenário, o meu elemento C que eu estilizei, ele vai estar no CSS convertido a B, C. Isso vai criar uma especificidade muito grande, e que acaba sendo um problema em alguns cenários. Porque vamos supor que, nesse cenário eu estilizei o C que estava dentro do B que estava dentro do A. Beleza, vai estilizar bonitinho. Mas em algum outro momento eu queria estilizar só o C, não o C que estivesse dentro do B nem do A. Nesse cenário, talvez role um problema de especificidade, porque basicamente o seu C normal, ele tá num nível muito mais abaixo do que o ABC tá. Então, por ele não ser tão específico, acaba que ele tem menos prioridade e algumas propriedades que você talvez colocou dentro do ABC não sejam removidas, digamos assim. Daí, isso é um lance bem importante que eu acho que é bom considerar, porque, tipo, tudo bem, é bacana, mas tu também tem que levar isso em conta quando tu estiver escrevendo. Não é só sair escrevendo, tipo, sem pensar tanto. Então tem que dar umas considerações aí. Pô, muito foda. Eu vou escrever sobre isso, mano, porque isso é realmente um problema que eu vejo com muita frequência, inclusive no código da firma. De todas Boa. as firmas, na verdade, que utilizaram SAS, tá ligado? Tipo, é muito frequente. Ó, eu só quero fazer um parênteses aqui, eu vou falar sobre SAS ainda. E peraí que eu tô com o computador da firma aqui do lado, inclusive. Tá. Uma coisa que eu quero comentar é que eu vi que a galera falou mal do Safari, e eu vou ficar do lado do Primo Dev nessa, porque tá tendo um movimento na web, chama-se Interop, e ele é um esforço de todos os grandes navegadores a levar features pro Evergreen. O que é o Evergreen? Ela tá verdinha com compatibilidade para todos os grandes navegadores, todas as grandes engines que reproduzem o CSS. Lá no Safari, uma aquisição muito importante que aconteceu, acho que faz uns 2 anos, foi a Jen Simons. Ela trabalhava no Mozilla e ela foi grande responsável pelo CSS Grid, com a qualidade e com a... Como é que fala? E com um DevTools incrível que o Firefox tem. Então ela é uma pessoa muito foda. Inclusive lá no canal do Mozilla tem vídeos dela falando sobre CSS Grid. E é assim, é outro nível. É muito foda. E hoje ela tá lá no Safari e, mano, a galera lá tá trabalhando, tá? Tipo, tá trabalhando pra caralho. Muitos dos problemas que a gente tinha antes, nas versões mais recentes do Safari, pós essa inclusão dela na equipe, eles estão sendo mitigados assim como se fosse água. Então, muito em breve, eu acredito que o Safari vai ter tanta compatibilidade quanto todos os outros navegadores. O Chrome realmente lidera, né, a respeito disso. Principalmente pelo time de advocates dele, que é incrível, né? Os caras investiram grana mesmo. Então, logo, logo vai estar todo mundo junto nessa aí. E a respeito de SaaS, eu acho que a decisão de arquitetura que costuma desembocar no SaaS é que você consegue escrever um CSS muito mais sucinto, escrever muito mais com menos, né? A proposta dele. E isso tudo gerando um arquivo só. Visto que antigamente, eu acho que hoje a gente não tem mais esse problema, mas carece de fontes. O import do CSS era pesado, era ruim para aplicação, né? Hoje a gente tem tecnologias como o Preload Scanner, a gente tem como fazer prefetch, preload, pipipipopopó. Eu não vejo isso como um problema mais, a não ser que suas style sheets sejam absurdas de gigante. Mas o SaaS estava aí para resolver esse problema. E esse problema que o Nick falou sobre o que a gente chama de overnesting, que significa a pessoa tentar imitar o HTML dentro do SaaS, ele pode ser resolvido com dois aliados. O primeiro é o BEM, o Block Element Modifier,
que muita gente fala mal, mas todo mundo que fala mal, vou ver o código e tá, tipo, utilizando uma maneira que não é compatível com o que ele tava se propondo. Realmente, o bem com o CSS puro, ele é ruim de utilizar. Mas aí o amiguinho dele, a segunda coisa do Sass, é o template string. Então, com aquele e-comercial, que é o sinal do nesting, você consegue juntar string de uma classe, que é o bloco, com a do elemento, com a do modificador. Então, você escreve um nesting, mas o código produzido, ele tem especificidade de 1. Ele tem uma especificidade horizontalizada. Falando assim é um pouco difícil, mas eu pretendo fazer um artigo sobre isso, porque é realmente um erro muito, muito frequente na concepção da parada mesmo, assim, sabe? E não é entendimento que fique imediatamente claro só lendo a documentação do SAS. Então, acho um tema muito interessante. E tá tendo fogos. Chegou droga ou algum time ganhou. Entendi. Mas, cara, pô, muito interessante mesmo. Tu comentou sobre isso, eu não conhecia. E agora eu fiquei bem interessado. Tipo, saindo assim da chamada, eu vou dar uma pesquisada sobre o tópico. Porque eu era muito uma dessas pessoas que, tipo assim, utilizava bem, mas falava, caramba, será que isso daqui é útil? Será que isso daqui tá sendo bom mesmo? Porque com o CSS padrão, eu sentia que, tipo, eu tava escrevendo muito mais pra ter uma diferença não tão grande, assim, no resultado. E eu falava, nossa, eu acho que não tá valendo a pena, saca? Mas agora que tu comentou sobre esse lance, assim, do CSS, que, pô, tu consegue meio que customizar dessa forma, é muito interessante. E justamente ter esse problema de especificidade meio que removido, pô, realmente deixa muito mais viável realmente utilizar essa tecnologia. E agora eu fiquei interessado, eu vou querer esse artigo, vou cobrar de você depois, hein? E tem uma coisa foda que, tipo assim, o único problema do bem é que, assim, você escrever no seu próprio CSS, porra, lindo, tesão, beleza. Mas uma empresa, ele exige que todo mundo siga o mesmo padrão. E, tipo, dentro do SaaS, a gente não tem linters, tipo, que vão tão bons em analisar essa questão do template string e tal. Então, eles vão exigir que você escreva de uma forma que às vezes não é a melhor forma. Então, é muito difícil horizontalizar esse conhecimento de SaaS no time e aferir que todo o código de SaaS seja escrito com a mesma qualidade. Tipo, dry, da mesma forma, sabe? Então, tem um ponto positivo e negativo. É ruim de manter dessa forma a arquitetura CSS. Custa mais dinheiro. Ah, entendi. Boa. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Gente, tem umas perguntas de olhar código, mas para não comer muito tempo, acho que vai ser complicado a gente fazer aqui, mas pode mandar lá no Twitter, que aí nós desenrola, beleza? E a respeito, tema de olhar layout, tipo, tem um layout de uma tabela lá em cima, o Jogas 2 perguntou como a gente corrige isso aqui. Escrevendo para quem não quer subir lá, é uma tabela em que a parte do fundo, que é o container da tabela, tá menor do que a tabela, né? A tabela tá vazando para fora. No CSS, isso geralmente acontece porque o container, ele não conseguiu se adaptar à largura da tabela. Então, a probabilidade é de você ter escrito esse container com uma largura fixa, ao invés de adaptiva, e a sua tabela não ser adaptiva também, né? Ela não conseguir caber dentro do container dela, seja por flex wrap, enfim. Responsividade para tabela é scroll lateral. Sério. Tem gente que quer quebrar a tabela para baixo, isso é absurdo, a tabela fica ilegível. O scroll lateral, ele não é falta de responsividade. Como a tabela ela precisa ser legível e geralmente os elementos têm uma largura mínima e quando tem muitos elementos não tem muito o que fazer, coloca um container com overflow na horizontal, overflow X de alto, e aí quando o container ficar menor, a tabela vai correr para os lados. É uma usabilidade muito melhor do que qualquer merda que inventaram sobre tabela nesses últimos tempos. Exato. Se a gente for ver até, por exemplo, sei lá, Google Sheets, Excel, ele justamente tem esse scroll lateral também. Então, pô, tipo, se essas empresas grandonas, assim, realmente pensaram que é a melhor solução, e até usuários falam que é a melhor solução, porque quebrar a tabela quebra todo o conceito de ser uma tabela, porque a gente tem, por exemplo, uma coluna, assim, que tá com um nome, vamos supor. E aí, se a gente quebra a tabela e qualquer outro valor meio que cai junto com a coluna que tá com o nome, pô, fica super confuso. Então, você ter esse scroll lateral fica muito mais fácil de entender, mais fácil de dar manutenção, inclusive, porque é muito mais simples. E, pô, só vantagem, assim, sabe? Eu acho que é uma boa. Eu tô perdido aqui nas perguntas já. O próprio Alessia mandou algumas, não sei Aham. se dá para ver. Como vocês lidam com os estilos?
Isso varia da arquitetura de CSS que a gente encontra quando, quando a gente chega em algum lugar, mas caso contrário, lida com os estilos pensando primeiro, avaliando o layout, tomando decisões de layout e aí sim escrevendo os estilos. Eu acho que isso faz muito sentido. E aí, de acordo com o tamanho do projeto, a forma que os estilos estão dispostos, se é um projeto que é uma web page, se é uma biblioteca de componentes, as tecnologias e a abordagem de arquitetura mudam também. E aí pode ser uma opinião pessoal, se for um projeto pessoal, ou pode ser uma opinião discutida com o time, se for uma empresa. Organiza internamente o arquivo. Ah, eu vou deixar o Nick responder essa, senão não dá pra fazer Como bate-papo. organiza internamente com arquivo? Então, basicamente tem, tipo, muitas formas, assim, de você organizar CSS. Por exemplo, você pode, se você estiver falando de um CSS padrão, assim, um CSS comum, você pode, por exemplo, talvez ir criando pastas, assim, por páginas. Tipo, não vejo sendo, por exemplo, um estilo padrão, digamos assim, um negócio que todo mundo fale, nossa, esse daqui é o melhor jeito de fazer. É igual a arquitetura, digamos assim, uma arquitetura de pastas que a gente tem no front. Pô, é um tópico que eu vejo muito pouco sendo discutido. No back isso é, tipo, pô, super disseminado, tem muitas formas, mas no front, por exemplo, eu não vejo tanto. E pra CSS eu acredito que é a mesma coisa, praticamente. Porque algumas pessoas gostam, por exemplo, de manter CSS. Vamos supor, um React, um framework. As pessoas gostam de manter talvez o CSS junto com o componente, junto com o arquivo próximozinho dele. Algumas pessoas gostam de, não, eu prefiro deixar o CSS numa pasta separada. É válido também. Então, tipo, tem que ver a questão de quanto CSS você tem, de como é que ele está disposto em questão a arquivos, tem muitos arquivos, ou se são poucos arquivos, mas com muito CSS. Então tem que ver todas essas questões para tentar deixar o mais otimizado possível. Porque o que não é o ideal? É a gente ficar misturando, tipo, muitos contextos, muitas coisas em um arquivo só. Eu quero misturar todos os estilos da página em um arquivo só. Ok, tu pode fazer isso, mas, tipo, não é o ideal, sabe? Porque vai ficar uma coisa gigantesca. Então, pra mim, não faz tanto sentido. No máximo, se tu estiver falando de um HTML que você não consegue meio que fazer um split, tu não consegue quebrar em mini partes. Criar componentes como no React. Porque se você pode criar componentes, meio que abstrair essa lógica, faz mais sentido tu criar CSS para justamente esses campos pequenos do que você criar um negócio como um todo. Porque acaba que fica muito mais fácil de você dar manutenção. Você tá com um componente, eu tenho um componente aqui de um contador, vamos supor. Se eu tiver o CSS só do contador, vai ficar um arquivo menor, vai ficar um arquivo bem mais fácil de localizar. E além de que, tipo assim, no resultado final, dependendo de se for tudo compilado, por exemplo, não vai dar muito impacto, assim, essa questão de organização e vai ficar muito melhor para você. Então, eu acho que é uma boa, muito melhor, assim, do que você só juntar tudo num arquivo só. Eu acho que é uma decisão interessante, só que depende muito, porque, como eu falei, depende do teu framework, depende se está no HTML puro. Essa é a parte mais importante que tu tem que considerar primeiro para ver a solução. Tem uma pergunta aqui. Como vocês acreditam que é a melhor estratégia de aprendizado de CSS? Pô, fazer layout. E cagar no pau, achar uma merda, arrancar os cabelos do cu, estudar e tentar de novo. Não sei, não. Acho que é isso. Cara, eu acho realmente também que CSS é muito isso de você, tipo, errar, aprender com o erro e lembrar daquele erro lá na frente. Porque muitas coisas foram tão específicas pra mim que, tipo assim, se eu não tivesse naquele contexto, naquele cenário, eu não ia ter aprendido sobre CSS. Por exemplo, teve uma vez que eu precisei criar um triângulo no CSS, só usando CSS. E aí, tipo assim, eu olhei assim e falei, calma, como é que eu vou criar um triângulo isso daqui? Aí eu pesquisei assim, fui ler umas soluções e eu descobri que dava pra fazer um triângulo usando uma borda. E eu achei muito bizarro, mas funcionou. E aí, tipo assim, depois que eu precisei fazer um triângulo em outro momento, em outro cenário, eu já sabia como fazia. Então, isso de você ter tido umas experiências prévias e testando muitas coisas, eu acho que é uma forma muito legal, porque você retém esse conhecimento e aí, tipo, mais pra frente, se você precisar reutilizar, tu já sabe disso. Eu acho que é quase como programação, que, tipo assim, você aprende a base, você entende o negócio. Eu quero criar um loop. Quando você aprende um loop, tu aprende como é que ele funciona. Mas o jeito que você vai utilizar, o contexto que você vai utilizar, vai depender, vai variar. Eu acho que a mesma coisa rola pro CSS, porque você pode aprender como é que se usa um grid, mas talvez um grid em um cenário e um grid em outro cenário seja diferente. Daí cabe a você de ter tido essa experiência para mais pra frente você saber melhor como é que lida com essa situação. E uma coisa que me ajudou também é que foi seguir a galera do CSS Working Group e do Chrome Developer Advocates, que eles mandam pra caralho no CSS. Eu fiz recentemente um repositório que eu compilei muita coisa que eu li de CSS, e a maioria dessas coisas vieram dessas pessoas. Tô mandando aqui no chat.
Eu coloquei o nome de Expert CSS, mas não tô falando que se você ler tudo você se torna uma pessoa expert, mas são pessoas experts que oferecem um conhecimento muito foda, mas também uma análise muito foda, sabe? Tipo, não é só, essa propriedade faz tal coisa, mas sim, tipo, os rudimentares e todas as possibilidades que essas propriedades oferecem. Manos e manas e manes, eu vou sair daqui a pouco porque eu tô na área de trabalho. Mas, então eu vou dar uma priorizada nas perguntas que, tipo, talvez eu possa responder melhor. Tem uma do Felipe Neza aqui. Aí, Nick, você pode responder na ordem que você quiser, inclusive. Como Beleza. vocês otimizariam o CSS e o HTML para melhorar a performance de carregamento da página, especialmente em conexões lentas? Como você usaria ferramentas como Above the Fold, Inline CSS, Lazy Loading para otimizar as experiências do usuário? Em Core Vitals tem um conceito chamado caminho de renderização crítica. Esse conceito é sobre você analisar os assets e contar quantos assets são críticos para que o site ele comece do não renderizado para o completamente carregado, né? Você diminuir a quantidade de passos até a renderização final do site é você aumentar a performance dele, principalmente pensando em layout. Uma das primeiras coisas que a gente mexe no caminho da renderização crítica é o carregamento de assets, né? Então, para começar CSS prioritário, JavaScript prioritário, de preferência longe de requests, né? CSS inline assim, né? Tipo, com a tag CSS dentro do documento HTML ou com scripts declarados dentro do HTML. Separation of concerns. Foda-se separation of concerns, nesse caso, né? Por isso que é bom a gente não levar opiniões informadas como axiomas, porque nesse caso a gente consegue fazer com que o script seja executado de maneira prioritária, sem que você precise aguardar o request, a response e o parsing do bagulho para ele poder ser utilizado. A respeito desses recursos, no caso do CSS, por exemplo, né? A gente só de ter o link lá, o próprio navegador usa o Preload Scanner já para fazer uma requisição antecipada desses arquivos. Essas requisições elas já vêm com um nível de prioridade pré-definido, de acordo com a categoria. Por exemplo, o CSS, como para o JavaScript funcionar, o CSS e o HTML precisam formar a render tree, né? O HTML vira o DOM e o CSS vira o CSS-ON. O CSS é carregado com prioridade máxima. Mas a gente consegue ainda estipular uma fila utilizando coisas como prefetch e preload dentro das tags links. A gente consegue despriorizar utilizando media query e falando que tal CSS vai ser carregado dentro de tal query, por exemplo. Por exemplo, media print. O CSS para mídias impressas ele vai ser carregado quando o media type for de print, por exemplo. Isso faz com que esse arquivo ele não tenha prioridade, a prioridade dele diminua. A respeito de lazy loading, ele é importante para imagens que não aparecem imediatamente na tela. As que aparecem imediatamente, inclusive as maiores imagens, o maior conteúdo, ele tem que ser carregado com prioridade. A performance não significa nada sem a sensação de performance do usuário. Então, as imagens primordiais que aparecem quando você carrega imediatamente tem que aparecer o mais rápido possível. Então, o conceito de Core Vitals, inclusive eu vou mandar um link aqui daqui a pouco sobre isso, ele é basicamente gestão de assets, né? Quando a gente entra dentro de performance de código, já é outra coisa. Nós temos aí propriedades CSS com processamento mais baixo do que outras. Então, por exemplo, deixa eu pensar num exemplo aqui. Opacity, por exemplo. O opacity cria uma camada de composição, porque ele afeta o elemento pi e os elementos filhos subsequentes de forma subpixel. Então, o que ele vai fazer? Ele vai rasterizar aquela camada recursivamente, todos os elementos, transformar num bitmap, reduzir o alfa do bitmap e retornar a camada. E é muito custoso, tá ligado? Então, é sempre interessante pensar em afetar apenas aquilo que é necessário quando a gente aplica esse tipo de propriedade. A aplicação tem que ser muito grande para isso ser um problema, tá? Tipo, geralmente não precisa se preocupar a esse nível assim, mas é sempre bom entender que algumas propriedades, principalmente as relacionadas à animação e a filtros também, inclusive os filtros CSS são da Adobe. É um fun fact aí, é a mesma qualidade. Eles são custosos. É isso sobre essa pergunta. Boa, boa.
Teve uma aqui que eu achei interessante também, que seria o que define uma interface ser 100% responsiva. Responsividade é um mundo, mas o que define? Tipo, é só media query? E assim, na minha opinião, tipo, em questão de responsividade é você deixar o seu site, por exemplo, de forma crítica, digamos assim, com o conteúdo entendível e visualizável em diversas resoluções, diversas telas. Então, tanto com a pessoa num celular ou quanto a pessoa numa TV, ela tem que conseguir ver o seu conteúdo, entender o que está ali no meio. Daí, por exemplo, eu acho que, sim, somente queries, no caso, conseguiriam resolver esse problema. Claro que não somente media queries. Tem formas ideais também de fazer isso. Tu pode utilizar medidas relativas para poder talvez deixar esse processo um pouquinho menos doloroso e menos específico, que dessa forma ficaria uma coisa um pouco mais automática. Como o Camilo mencionou mais cedo, a questão, por exemplo, do Flex Wrap, ele praticamente faz o trabalho de responsabilidade por você. Porque ele basicamente só vai quebrar o negócio quando, por exemplo, passar da largura ou da altura estipulada. Então fica uma coisa muito mais automática, sem você ter que fazer tanto esforço. Mas, ao mesmo tempo, depende muito do que você está trabalhando em cima. Se é, por exemplo, uma lista, se é um site que tem um grid, uma galeria, se é um site diferenciado. Então, tem que levar isso em conta. Mas sim, em questão de media queries, num padrão assim, um CSS mais comum, eu consideraria que já seria basicamente o básico para criar um site responsivo. Se a gente estiver falando, por exemplo, de um site talvez acessível, eu não diria tanto, porque estaria mais relacionado, por exemplo, com outras questões também. Teria que ver questão de hover, teria que ver questão de quando está selecionado algum botão ou não. Então, o CSS vai muito mais além de ser só responsivo. Tem outras coisas que ele também importa. Mas nessa questão, sim, media queries. Pô, eu tenho uma opinião um pouco diferente. E eu vou lançar essa Sério? opinião e eu vou ter que sair, infelizmente. Então. Mas eu não Tranquilo. vou me despedir agora. Vou me despedir só quando eu vou sair. Eu vou largar tudo na mão do Nick e Gabi. E aí depois vocês me contam o que vocês acharam. Mas a respeito de responsividade, eu não acho que isso é tão papel das media queries, não. Eu acho que já foi muito. Justamente porque o navegador ele não era tão bom em tomar essas decisões pra gente, sabe? Eu vou aproveitar e junto com essa responder a pergunta do Luke Berry. Inclusive, saudades, Luke. Mano, o Luke é muito foda. Gosto muito dele. Ele dança pra caralho. O Nick lembra, né, Nick? Eu lembro. E, bom, a respeito de responsividade, eu acho que ela tem dois pilares. A primeira é que. Aliás, três, vamos colocar três. A primeira é que o HTML é responsivo. A gente estraga com CSS. E lembrar disso é muito importante, porque muitas pessoas vão aplicando propriedades ao layout, tipo, display block, display line, blá 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 blá, sendo que muitas vezes não precisa. É completamente desnecessário. Inclusive, todos os elementos eles têm ou display block ou display inline, e se você precisa mudar, 60% de chance de você só estar usando o elemento errado. A respeito de responsividade, outro pilar também é entender que largura e altura elas não podem ter valores fixos. Não é interessante elas terem valores fixos, mas elas terem valores fluidos, mas também terem limites. Então, se a gente pensar, acho que o que é mais fácil de imaginar aqui talvez seja um botão, né? Um botão no celular, ele pode ter 100% de largura, mas ele não pode ter menos uma largura tão pequena que o conteúdo do botão, que é o texto ou o ícone, fiquem ilegíveis. E também não é um padrão web muito comum botões com 2 linhas de conteúdo, 3 linhas de conteúdo. Isso não é legal. A gente vê como bug. Eu acharia que é um bug, né? Então, o botão, não sei se vocês concordam comigo, mas nesse caso ele precisa ser fluido, porque ele precisa ter o tamanho que ele realmente deve ocupar, mas ao mesmo tempo ele tem que ter um limite do quão menos ele pode ocupar sem se tornar ilegível. Ao mesmo tempo que num display widescreen, ele não pode ter 100% da largura do display widescreen. Então, para responsividade, um dos grandes segredos que eu entendi foi que a largura ela pode ser fluida, com valores como 100%, que é uma largura muito boa, porque ela é referente à largura do pai. Ou seja, se o elemento filho é melhor do que o pai, logo ele não vai fazer um overflow do elemento pai, né? A gente consegue garantir esse nível de qualidade. E aí a gente define os valores mínimos e máximos da largura do elemento. Geralmente a gente não define a altura. Por padrão, todos os elementos têm o height de alto. O que significa que a altura do elemento ela vai ser exatamente do tamanho do conteúdo do elemento. E isso é ótimo porque elementos como o P de parágrafo, os elementos mais de intratextuais, eles já vão quebrando para baixo, como o FlexWrap faz, sem a gente precisar fazer nada. O FlexWrap também adere a esse comportamento.
Então, nossos componentes, independente do layout que você tenha pensado no Figma, caminhão barulhento do caralho. É interessante eles sempre terem espaço para quebrar para baixo, né? Então, eu acredito, para mim, definir uma height fixa para um elemento é anti-pattern. Para mim, é code smell. Usando palavras em inglês para parecer que é algo muito grave, mas eu acho que tem cara de bug, tem cara de paulada, colocar uma height fixa. E por último, grid e flex não são só propriedades, mas são as formas que o navegador escolheu, né? As formas que o navegador provém pra gente dele gerenciar o fluxo do layout. Não a gente. Media Query é a gente tomando do navegador as rédeas de gerenciar o fluxo do layout. Então, para cada fotografia do layout, a gente vai criar uma nova definição. Existem casos de layouts customizados, de layouts um pouco mais complexos, que isso é necessário, né? Existem casos que não. E é só uma questão de você usar bem as tecnologias que o navegador proporciona pra gente, como grid, flex, subgrid e afins. Tamanhos intrínsecos também, toda essa pegada. E a respeito de media queries ainda, eu sou completamente contra breakpoints. Eu acho que breakpoints são só uma medida de design system, uma medida organizacional, herdada por design gráfico, que não faz sentido na web, porque a gente define fotografias estáticas do que a gente pensa no nosso layout, e de repente tem cliente abrindo ticket porque tem um celular Troubles Brubbles, e a gente precisa fazer pegar porque esse cliente é o que põe dinheiro na plataforma, por exemplo. Então, o Media Query, a gente criar breakpoints dessa forma, a gente faz com que todos os problemas de responsividade sejam resolvidos com mais um breakpoint, o que traz baixíssima resiliência. Então, se for criar uma Media Query, testa a aplicação, identifica onde quebra, cria onde quebra, né? Existe uma frase muito frequente dita pelo padre Marcelo Rossi, que é cura, Senhor, aonde dói. Então, aplica a Media Query também só onde dói, que vai deixar o layout muito mais enxuto. Eu fui crente nessa, hein? Eu não sou crente, hein? Pareceu. Mas, cara, ó, uma última dúvida aqui, que inclusive eu queria a tua opinião nela, porque eu tava até perguntando isso pra um amigo meu outro dia. Aos entrevistados, vocês ainda fazem responsivo desde 320 pixels ou desde quando? Então, isso é uma dúvida que, na real, eu faço pelo menos até mais ou menos uns 280, 300. Mas aí, tipo assim, eu tava me questionando outro dia se não teria talvez um site ou uma pesquisa que informasse, por exemplo, a porcentagem de dispositivos com certas viewport widths, com certos tamanhos, pra gente poder levar em conta isso na hora de, por exemplo, quando a gente tá desenvolvendo, sei lá, um sistema, alguma coisa, a gente tá questionando, eu vou suportar esse navegador? Quanta porcentagem de pessoas usam esse navegador, por exemplo? Então isso tem que ser levado em conta. Daí pra CSS, pra poder criar esse negócio em estilo baseado em tamanho, eu acho que também seria interessante. Daí eu queria saber se tu não conheceria alguma pesquisa ou coisa do gênero. Pô, tem. Não sei se faz sentido. Porque assim, eu fiz pesquisa, usei o viewport, papapá. Aí o seu produto é um dashboard. Foda-se que 96% utiliza celular. Eu acho muito difícil alguém querer abrir o seu dashboard no celular, sabe? Sim. Tem muito a ver com produto, tem muito a ver com regionalidade também. Se a pesquisa ela for global, ela vai bater Apple, ó. Pra caralho. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, Apple é muito popular em alguns países que têm poder de compra bastante pra adquirir. E no Brasil não é tanto, não, sabe? Se a gente fosse até esse tipo de coisa, a decisão acaba ficando muito difícil, sabe? E muito opinionada por fatores externos à aplicação. Opinião pessoal, acho que 320px é um valor bom. Abaixo disso, desapega de manter o layout e mantém a legibilidade. O cliente precisa, no mínimo, conseguir ler. Não precisa, tá bonitinho, a imagem, o banner, o carrossel. Conteúdo. A acessibilidade, a responsabilidade prevista na acessibilidade é por causa da estruturação do conteúdo. O conteúdo precisa estar legível. E assim, em último caso, quer manter o conteúdo legível? Desativa o CSS. Não sou contra. Tipo, pra caralho, eu não sou contra. De verdade. Mas algo parecido com isso. Mantenha o CSS mínimo. O HTML faz um ótimo trabalho pra você, tipo, independente do viewport. E... Tem mais coisa pra falar? Vou dar tchau. Teu horário de trabalho não é tão flexível pra mim. Foi uma gambiarra que eu fiz. Mas foi um grande prazer estar aqui. Adoraria outros convites e dúvidas podem mandar lá no Twitter. Pô, eu sei que é um pouco difícil responder a caixa de entrada às vezes.
porque meu vício no Twitter é mais a respeito de timeline, mas eu vou me esforçar. E desculpa se eu não respondi alguma pergunta. E eu vou deixar nos braços, nos bons cuidados do Nick. Tipo, eu adoro o conteúdo dele, eu pago um pau pro conteúdo dele, ele é muito foda. E quero muito revê-lo. E grande prazer, galera, de verdade. E obrigado pelo espaço, Alecel. Valeu demais, Camilo. Tamo junto. Inclusive, eu ia até sair agora também, na real, porque eu também tô precisando dar uma saída. Pois é, tipo, nossa, eu tava sem internet, eu tava usando a internet do celular. Daí, tipo, o negócio tá descarregando aqui já, então eu preciso fazer umas coisas. Daí, tipo, eu vou ter que sair também, infelizmente. Mas, pô, foi uma honra estar aqui. Então? Tipo, Oi? quer fazer as palavras de encerramento? O Ale quer fazer as palavras de encerramento pra gente, então? Ó. Calma, ele tá falando alguma coisa? Mano, tava com o microfone desligado, eu sou besta, foi mal. Mas então, eu tava agradecendo o... qual é o seu nome mesmo? Roberto. Então tá. Camilo, nossa, perdão. Mas então, eu queria agradecer de verdade pra vocês dois. Vocês trouxeram aqui muitas visões, inclusive visões que eu não concordo, mas eu não tô nem aí, porque é isso aí, visões diferentes pra a gente agregar aqui no rolê. É muito da hora. Gostei demais, puta merda, foi... Mano, caralho, com certeza eu vou chamar vocês de novo, então preparem-se, preciso de muito espaço na agenda de vocês. E bom, quem quiser, a propósito, só mais um merchan aí do Octopost. Aqui no Octopost a gente tem uma proposta de trazer experiência para quem tá aprendendo. Então, assim, se você tá querendo aprender, poder falar pelo menos que você tem uma leve experiência na área, aí quando você tá procurando emprego e você não tem experiência, cola no Octopost que a gente tem essa proposta de ajudar. Inclusive, a gente tem uma parte do time que é inclusive remunerada. Se você tiver já como contributor, sua chance de entrar nessa parte do time é muito maior. Então, eu vou responder tudo com relação ao Octopost depois que eu me despedir certinho dos caras, se vocês quiserem que eu fale aqui, exatamente. Mas, assim, de qualquer forma, é isso. Muito obrigado, gente, sério. Vocês querem dar mais um tchauzinho aí? Eu vi saranguei, hein? Tchau. Tchau, galera. Muito obrigado aí pela participação, todo mundo que veio. Eu agradeço demais. Foi um prazer estar aqui apresentando para vocês. Qualquer dúvida pode mandar no Twitter também. Eu tô sempre aberto a receber mensagem por lá. Então é isso, galera. Muito obrigado aí. Tamo Obrigadão, junto. galera. Até a próxima. Valeu aí, família. Quem quiser saber o que é o Octopost, eu vou explicar aqui muito rapidamente em coisa de, 2 minutos, sei lá. O Octopost é um projeto open source que a gente está criando um produto de forma completamente aberta. Então, as nossas dailies, os nossos planejamentos, os nossos layouts, o código e tudo mais é aberto. Se vocês colam aqui às 2h da tarde, vocês participam da parada que está acontecendo. Isso, assim, tem um formato de cobrança meio normal, tem pareamento comigo e com outros seniores, inclusive com o resto do time. Até para mentoria, às vezes vocês pegam alguma task do Octopost, vocês estão com dúvida de como executar, eu vou ajudar, o pessoal do time vai ajudar. Pensa como se fosse uma empresa que qualquer um pode entrar. Acho que é um jeito legal de entender. Só que é um projeto open source, então ele acaba não sendo remunerado. Tem um time que é remunerado, sim. Tá no GitHub, sim, é apenas um nerd. Só que eu dou preferência pra galera entrar no time remunerado quem já é contributor, tá? Então, assim, lá atrás, quem viu, eu tinha aberto um processo seletivo, só que esse processo seletivo, ele já acabou. Então, aí agora é mais por quem já tá contribuindo no projeto para poder entrar no time principal. Mas, assim, de qualquer forma, o aprendizado, ele acontece, de forma constante. Tem bastante gente que entrou no projeto sem estar no time principal como contributor e eles mesmos falam que dá pra aprender, porque é o que eu falei, tem um pair comigo, eu trampo há 7 anos no mercado, e tem o André também, ele tá há 6, e tem o pessoal do time que também pode ajudar vocês se vocês tiverem dúvida com alguma tese que o Caramba 4 vocês pegaram, porque a nossa proposta é passar conhecimento e que vocês tenham experiência de vida real. Se vocês quiserem entrar, não tem nenhuma burocracia. Literalmente, aparece na daily, dá uma lida no nosso readme, dá uma lida nas regras, no readme do canal, no readme do projeto, pega a task e maravilha. É basicamente isso, não tem nenhum segredo, tá, gente? Mas
Aí é isso. Se vocês quiserem participar, portas completamente abertas. Tudo bem? Ah, e dúvidas podem perguntar ali no chat geral. Totalmente aberto também. Mas é isso, gente. Muito obrigado pela presença de todo mundo. E, sei lá, também tem que voltar pro trabalho, eu acho, né? Importante. Mas, ué, tá inválido? Ah, mas sei lá, mano, só cola no chat geral. Não tem, tipo, nenhuma diferença. É isso aqui no chat geral mesmo. E GG. Ou não dá pra entrar no chat geral? Aí é um problema mesmo. Mas enfim. Manda mensagem no privado, qualquer coisa. Nós, família. Falou, valeu pela presença e é nóis. Ô, galera, vamos colar no meeting aqui. Preciso falar contigo, vocês. Cola aí.